Oi, pessoal do da RPS, eu tô mais uma vez com o André Komatsu, gestor do Long Bias, que teve um mês difícil em outubro, assim como para todos os ativos de risco. E aí eu queria que a gente começasse falando, como de costume, como que a nossa carteira estava posicionada aí no mês de outubro e quais foram as principais perdas e ganhos aí desse Sim, período. obrigado, Duda. Então, outubro foi um mês bem atípico para a gente. A gente acabou tendo uma perda maior do que a gente esperava, até pelo cenário que a gente se posicionou ali em setembro, né? O Vitor fez o podcast também falando do nosso posicionamento. A gente estava mais cauteloso ali no final de setembro e a gente entrou em outubro ainda com essa posição cautelosa, com cases mais defensivos. E os juros, que foram o principal driver negativo em setembro, ele se manteve estável, o juro longo se manteve relativamente estável em outubro, e a bolsa continuou caindo, e a gente foi aproveitando para aumentar a posição, dada a nossa visão, dado que a gente tinha protegido em setembro e que a gente estava vendo uma instabilidade macro ali, do principal driver dos nossos riscos. Mas o que aconteceu foi que os cases cíclicos e sensíveis a juros continuaram caindo e abriu um gap grande entre de juros e bolsa nesse período, que foi bem prejudicial para a carteira. Então, que levou a esse resultado aí que a gente, né, não está nada feliz, mas que é explicado um pouco por esse movimento nosso de dado que a gente tinha protegido ali relativamente na primeira queda de bolsa, a gente estava começando a ver algumas oportunidades e a gente acabou perdendo um pouco mais do que a gente imaginava. E dado esse contexto aí que você deu, né, como você falou sobre essa queda expressiva que a gente teve de performance, comenta então como foi a gestão de risco que a gente fez, né, após essa perda, e aí como que a gente entrou em novembro, enfim. Tá. Vou aproveitar para falar um pouco também dos cases e como o que foi os principais drivers disso, né? Apesar do prejuízo, a gente executou um mandato que a gente se propõe a executar, que é justamente nesses momentos que a gente identifica como existindo uma simetria e aumentando o risco conforme a gente vai vendo as oportunidades aparecendo para pegar uma eventual volta, né? Não foi isso que aconteceu, a bolsa continuou caindo e aí a gente executou o nosso segundo mandato, que é bem cristalizado com os clientes, que é de stop loss. A gente não chegou a bater o stop loss nesse período de 15%, que é um hard stop do nosso fundo, mas a gente já foi percebendo que estava com size errado, dada a vol do mercado, dada a quebra de correlação, a gente foi reduzindo o risco para evitar perdas maiores, foi reduzindo a exposição bruta do portfólio, mas aumentando a exposição líquida do portfólio, ou pelo menos mantendo essa exposição líquida do portfólio, dado que a gente continuava com a cabeça que a bolsa estava barata e isso era uma oportunidade. E a gente foi fazendo isso via opções para que a gente pudesse reduzir o risco de onde a gente estava perdendo, mantendo o risco de mercado com uma perda relativamente limitada. E aí, até falando um pouco de da onde veio essa perda expressiva na cota, foi justamente de cases que a gente via como cases mais defensivos, foi Sigma Lithium e Cosan, né, que eram mais ligados a commodities, e os cases mais sensíveis a juros, como por exemplo Hapvida, Eletrobras, Redditor, CCR, Ômega, né, que são cases que têm um perfil fundamental mais defensivo, mas que por posicionamento, por outros motivos, acabaram caindo bem mais do que o esperado nesses cases. Então, isso acho que foi foram vários fatores que explicam essa performance. A gente não está feliz com essa performance, mas a gente já esteve nessa situação em outros períodos, inclusive recentemente, agora em fevereiro, a gente seguiu mais ou menos a mesma cartilha de fevereiro, que a gente foi agregando risco com juros que está um spread entre juros e bolsa que vinha abrindo, a gente veio agregando risco nos cases que a gente gostava. Chegou um momento que a gente tinha um prejuízo acumulado e a gente resolveu fazer via opções para pegar um eventual rebound, e é mais ou menos isso que a gente está fazendo agora. Perfeito.
E se tem alguma consideração sobre o cenário atual, a gente pode falar sobre valuation. A gente viu um gap grande ainda de juros com bolsa acontecendo. Ele fechou um pouco agora nesse começo de novembro. A gente tem as mesmas convicções nos mesmos cases, mais ou menos, que é a Eletrobras, Sabesp, com Builders. Então a gente não está mudando muito a carteira, a gente continua com esse posicionamento. A única coisa que a gente está fazendo é gastando um pouco de prêmio para ter mais controle sobre o downside e aí fazendo isso via opções. Então a gente está com uma carteira parecida, com esse viés aí de ter uma cautela maior no downside dado o mês de outubro. Perfeito. Obrigada. Até mês que vem. Tchau, tchau. Obrigado.